Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de sabadão, com muita coisa importante acontecendo no Brasil e fatos jornalísticos barra políticos acontecendo também nesse final de dia. Me refiro especificamente a uma pesquisa do Datafolha, que acabou de ser publicada e que você verá exaustivamente ser repercutida nos telejornais aqui do Brasil, com gráficos, análises e amanhã muito mais nos jornais impressos aqui no nosso país. Para pessoas como você e eu, os resultados não chegam a ser surpreendentes. Ou seja, o presidente Lula patinando ali, até perdendo índices de intenção de voto, e o representante da extrema-direita crescendo. Uma pergunta que eu não vejo ninguém fazer a título de comparação é a seguinte: como é que pode nós termos aqui um candidato já está confirmado, né? O presidente Lula tem declarado que é candidato à reeleição, enfim, está comandando um governo com os melhores índices econômicos nos últimos tempos, com programas sociais reavivados, reativados, fazendo entregas umas atrás das outras, tendo aprovações importantes no Congresso Nacional, como a redução do imposto de renda e outras que estão por vir, Vale Gás, enfim, várias iniciativas no campo da saúde, e que tem um orçamento na área de comunicação, pelo menos teve aqui no ano de 2025, da ordem de 876 milhões de reais, está praticamente empatado com alguém que não está gastando absolutamente nada, porque nós não temos nenhuma informação, né? Se o senhor Flávio Rachadinha, ele está gastando dinheiro com publicidade nesse momento. Então, como é que essa pessoa consegue ter uma intenção de voto ou intenções de votos que chega perto do presidente que está fazendo coisas muito importantes? Tem um curto-circuito muito grande, você já sabe aonde é. É na comunicação. Eu acho inaceitável, né, o presidente Lula, de dezembro para cá, ter perdido 5 pontos de aprovação e o Flávio Rachadinha ter subido 7 pontos. É isso que você verá nos gráficos logo mais. Hoje, esse fato dessa pesquisa, ela vai deixar em segundo plano essa onda toda que está sendo feita contra o ministro Alexandre de Moraes. A tendência é que essa onda vá perdendo força, por várias razões. Em primeiro lugar, que a própria extrema-direita sabe que uma empreitada agora, para tentar fazer campanha para um processo de impeachment, no ano eleitoral, isso vai desviar o foco muito dessa gente, eles irem para as ruas para pedirem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Já abordei aqui com vocês, que existem questões objetivas e questões técnicas e questões jurídicas também. As objetivas são, o ministro Alexandre de Moraes, ele não cometeu nenhum crime, nós não estamos vendo absolutamente nada e não veremos, por uma simples razão. Tudo aquilo que já está circulando, já está na praça, já mostra todo tipo de comunicação que o senhor Vorcaro fez. Evidentemente, teve ali muitas filtragens. Inclusive, eu fico vendo gente, inclusive da esquerda, de canais de esquerda, falando, por que quando o Vorcaro foi preso, ou no dia que ele foi preso, ele estava ligando para o ministro Alexandre de Moraes ou mandando mensagens para o ministro Alexandre de Moraes e não mandou para a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que foi a contratada. Gente, essa gente informa se o Vorcaro ligou para os seus advogados criminalistas, porque ele contratou 8 grandes escritórios criminalistas para atuar nos seus interesses nessa área. Não há nenhuma informação, ou pelo menos há informação, com certeza, mas fica essa coisa assim como a vida jurídica do senhor Vorcaro se limitasse à mulher, à esposa do ministro Alexandre de Moraes. É bem verdade que nenhum de nós achou essa história de um contrato, que nós não sabemos exatamente como é que se deu, ele ter sido firmado entre o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e um banqueiro. Mas pense aqui comigo, no ano que eles fizeram o contrato, o Vorcaro não estava sendo investigado, não estava sendo objeto de nenhum tipo de investigação. E ele gastou naquele ano, mais ou menos, o grupo dele, 500 milhões de reais em honorários advocatícios, lá para o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, alguma coisa da ordem de 36 milhões de reais se o contrato foi executado ou o contrato foi honrado durante um ano. Então, dá para a gente perceber que houve uma gastança muito grande com o quesito proteção jurídica, vamos dizer assim. Então, existem muitas informações recortadas. Agora, se tivesse alguma coisa mais séria em relação ao ministro Alexandre de Moraes, nós todos aqui já saberíamos, porque tem gente sabendo dos segredos de alcova do senhor Vorcaro, né? Então, desde as coisas mais
mais ligadas às coisas impublicáveis, até aos contatos com autoridades. E, no caso, essa que está sendo apontada em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Não tem absolutamente nada de criminoso nessa história. O que há é essa questão o que leva, eu pergunto a você, se você fosse amigo de alguém que tivesse um grande escritório de advocacia e estivesse conversando casualmente, ele dissesse, olha, tem um banco aí que está me procurando e está querendo que a gente faça assessoria jurídica em várias frentes. A criminal não, em várias frentes, porque tem esse detalhe, na área criminal, o escritório da Viviane, esposa do Moraes, não estaria sendo contratado para esse tipo de ação. Então, eu te pergunto, se alguém chega para você com esse tipo de informação, você vai falar, olha, não pega não, não assina um contrato não, tem coisa aí, mas, enfim, o que pode ter? Então, nós não sabemos como é que se deu essa história, mas é muito difícil a gente, de repente, falar, olha, quem faria diferente diante de uma situação como essa? Bom, a questão mais complicada é que, sendo a esposa, um escritório de alguém que tem um ministro na Suprema Corte do país, qualquer tipo de ato deve ser considerado, ou qualquer tipo de contrato, como algo que tem que ser pesado várias vezes na balança, porque sabe que existe uma pessoa politicamente exposta no meio dessa história toda. Mas não houve absolutamente nada de legal. E aí, gente, eu estou falando aqui com vocês sobre o aspecto jurídico. É claro que, em relação ao aspecto moral e ético, a gente vai cair nessa discussão, mas mesmo nessa área, eu pergunto, quem faria diferente nesse tipo de possibilidade de uma contratação? Esses hipócritas aí que estão falando, estão metendo a lenha no ministro Alexandre de Moraes, como o Nicolas Ferreira, ele mesmo andou de jatinho para cima e para baixo aí, o jatinho do Vorcaro, né? Enfim, e o que ele alega? Olha, como é que eu ia saber que o cara lá na frente poderia cometer algum tipo de delito? No entanto, eles esquecem desse tipo de base argumentativa para ficar atacando o ministro Alexandre de Moraes. O mais grave é ver as organizações Globo, que funcionam como uma espécie de órgão reitor, como sempre, fazendo uma campanha contra o ministro Alexandre de Moraes. Porque todos os jornais estão replicando aquilo que a Malu Gaspar conseguiu obter de informação a partir de dados que foram disponibilizados ilegalmente por alguém dentro da Polícia Federal. Portanto, gente, existe um cenário jurídico que é muito difícil de ter algum tipo de avanço contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa gente da extrema-direita está fazendo muita farofa, eles estão dando saltos triplos, carpados, a imprensa está fazendo um monte de coisa. Mas eu lembro que que o ministro Alexandre de Moraes enfrentou até o presidente dos Estados Unidos, Elon Musk, generais aqui no Brasil, e seguiu em frente. A TV Globo e as organizações Globo certamente serão apenas mais um processo que ele vai enfrentar no meio dessa história aí. Então, no final de tudo, mesmo que se ache alguma coisa imprópria, que eu acho que não tem como achar mais nada, porque o sigilo foi todo quebrado, né? A Polícia Federal teria que fazer um inquérito apontando algum tipo de delito do ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito concluído seria mandado para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República teria que entender que houve algum tipo de prática criminosa e aí entrar com algum tipo de representação junto ao Supremo Tribunal Federal para se iniciar algum tipo de processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Esses caminhos são improváveis, do ponto de vista das coisas que nós estamos vendo hoje, são impossíveis de acontecerem. Agora, no campo político, essa gente vai ficar vitaminando essa história. Pô, ligou, mandou uma mensagem para alguém que estava sendo investigado, eles estão fazendo uma farofa em cima disso muito grande. E eles são muito competentes, vamos dar o braço a torcer nisso, né, para fazer barulho, porque eles têm ali ao lado deles uma grande emissora, né, repleta de tentáculos e de jornalistas, que é a Rede Globo de televisão. Então, o assunto fica muito, muito intenso no debate cotidiano. Isso pode ter influenciado o processo de coleta de dados, de aprovação do presidente Lula, intenção de votos, nessa pesquisa que está sendo publicada hoje? Bom, evidentemente isso pode ter tido algum fator. Nós só saberemos isso amanhã ou depois de amanhã, quando a pesquisa ela for mais dissecada, e nós saberemos mais dados sobre isso. Bom, eu vou
continuar aqui conversando com vocês sobre alguns aspectos também muito importantes, mas antes que eu me esqueça, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e também conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, e se puder, assista os nossos vídeos. Tem vídeo novo lá no nosso canal de corte. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Coloco sempre o link no primeiro comentário, né? Então, esse fato aqui, olha, já vai começar a perder... vai começar a perder a intensidade, porque não tem como ficar o tempo todo requentando, né? Daniel Alvorcaro trocou mensagens com Alexandre de Moraes no dia em que foi preso pela primeira vez. De fato, segundo está contando a matéria, né? Houve alguma comunicação e de noite o cara foi preso. Gente, olha só as possíveis alegações, as alegações que essa gente faz aí. Bom, se o ministro tinha algum tipo de conexão, qual foi o efeito prático desse tipo de contato em relação à vida do Vorcaro? O banco dele foi liquidado, foi explodido. Ele teve a vida dele toda devassada. Ele foi preso, o sócio dele foi preso. Então, francamente, né? Até comentei aqui com vocês um vídeo do professor Walter Mairovitch, dizendo, olha, teve advocacia administrativa, eu mostrei aqui para vocês que isso não aconteceu, que o professor está viajando na maionese, né? Bom, daí a gente chega aqui na pesquisa. A principal manchete da Folha é essa aqui, ó. E eu acho que é para a gente não menosprezar esse tipo de abordagem, né? Datafolha. Flávio se consolida e empata com Lula no segundo turno. Eu volto a falar com vocês. Gente, eu acho inaceitável. Olha só, o índice de reprovação do presidente Lula com Sidônio Palmeira é o mesmo da época do Paulo Pimenta. É uma diferença de 1,2. Mas de lá para cá, se gastou uma fortuna em campanha publicitária. Preocupados com essa questão da campanha que a direita faz permanentemente contra o governo, nós fomos até Brasília, vários youtubers, a minha querida Andréa Gonçalves, o Ricardo Mello, o Clayson, representando outros tantos youtubers, conversamos com o Sidônio. Eu pessoalmente falei, olha só, você tem dúvida que virão campanhas negativas contra o governo e o presidente Lula? A gente não sabe, eu falei na época, né? A gente não sabe qual virá ou quais virão, mas virão, eles inventam, acontece de vir. Então a gente tem que estar preparado, o presidente tem que estar todo dia pautando os temas, porque se ele não faz isso, olha o que acontece. Estamos aqui discutindo Alexandre de Moraes, discutindo Flávio Bolsonaro, discutindo essas coisas. Então, gente, ainda está em tempo de mudar. Os gráficos são esses aqui, ó. O gráfico vermelho é o gráfico relacionado à intenção de voto do presidente Lula. E o outro gráfico é o gráfico do Flávio Bolsonaro. Como é que pode o presidente Lula ter ficado, tá lá em cima com 51% na pesquisa anterior, e ter caído 5 pontos, ter ido para 46%? E o Flávio Rachadinha, no mesmo período, estar de 36% e ter pulado para 43%. Gente, não dá, né? Não dá. Aí, olha, se eu sou o presidente Lula, eu chamava lá o Sidônio, olha só, você está jogando muito mal no time, cara. A gente vai ter que te trocar. Não está funcionando, não. A bola vai para você lá, você está gastando mais dinheiro do que o Pimenta, nós estamos fazendo mais realizações e eu estou ali empatado com alguém que não está gastando nada e não está fazendo nada, está tendo entrega nenhuma. Tem uma coisa muito errada nessa história. E não fiquem chateados comigo por estar abordando essas questões, porque tudo isso eu falei lá para o senhor Pimenta, falei para o senhor Sidônio Palmeira, que certamente não assiste nosso programa. Se ele tiver aqui contato com isso que eu estou falando, vai ser por um aborto da natureza, porque a SECOM não acompanha redes sociais. O presidente da República não vai para redes sociais. O presidente da República ele continua fazendo esses pequenos vídeos que acabam circulando muito remotamente nas redes sociais, mas é só isso. Então, não fiquem chateados, porque é nosso papel fazer esse tipo de crítica. Não estou fazendo essa crítica, e você sabe disso, para fortalecer a direita, para atacar... Não, eu quero que o governo tenha uma participação mais efetiva com a sociedade perceba, inclusive, as coisas que não compreende. A dona de casa que às vezes se irrita no supermercado porque ela não consegue entender que o IPCA melhorou, que temos menor taxa de desemprego. Isso não interessa para a dona de casa que está lá. O que interessa é o que ela vive no cotidiano. E o que ela vive no cotidiano tem que ser reforçado com uma campanha de esclarecimento permanente. Então, gente, eu acho
É inaceitável esse tipo de coisa. Só para dar um exemplo para finalizar aqui, o programa hoje está muito crítico, né? Como eu disse para vocês, essa questão do ministro Alexandre de Moraes vai dar uma desacelerada. Mas vejam só, o governo com o senhor Sidório gastou uma grana, que eu não sei exatamente quanto foi, mas pelos valores de mercado, se estima que o gasto total foi em torno de 85 milhões de reais. Deixa eu pegar o microfone para colocar aqui no ponto, para vocês escutarem aqui. E nessa campanha, foi aquele momento, né, que o Trump estava fazendo todo tipo de ataque contra o Brasil, outras nações também, e aí a nossa soberania foi colocada em xeque. Vou só arrumar o microfone aqui. Bom, acho que dá para escutar aqui. E aí a campanha que se gastou foi essa aqui, ó. Os gênios lá entenderam que tinha que gastar dinheiro com isso aqui, ó. O Brasil é um país soberano. E um país soberano é um país independente que respeita suas leis. Um país soberano protege seu povo e sua democracia. Um país soberano não baixa a cabeça para outros países. E ser contra nossa soberania é ser contra o Brasil. Não mexe com o meu Brasil, viu? My friend, aqui quem manda é a gente. O Brasil é soberano. O Brasil é dos brasileiros. Governo do Brasil. É legalzinha a propaganda, né? Aí, mas eu pergunto para você, meu amigo e amiga, isso serviu para quê? Exatamente. Informou o que exatamente? Quantos pontos o presidente Lula avançou? Quantos pontos a aceitação do governo melhorou? Então, gente, olha, o presidente Lula é o principal formador de opinião desse governo. E ele vai ter que vir de algum momento, porque nós, em algum momento, que temos aí a campanha eleitoral. Por enquanto, só se gasta dinheiro na SECOM e não se resolve absolutamente nada. Me desculpem ser franco aqui. Se eu estou errado, mande aqui seu comentário para o nosso portal. E se eu não estou errado, a gente tem que atuar para mudar essa situação, porque não é apenas um processo eleitoral, uma campanha eleitoral. É o nosso país que está correndo risco de cair nas mãos dessa gente insana aí que está fazendo o que a gente vê todos os dias, inclusive agora tentando destruir mais uma vez o Supremo Tribunal Federal e colocar o ministro Alexandre de Moraes para fora do STF, né? Não passarão, se depender de pessoas como você e eu, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, vamos seguir em frente. Tchau!